Bom dia, galerinha do 7º ano. Estamos iniciando mais uma semana. Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando, estejam aproveitando este tempo também para estudar. Me perguntem caso tenham dúvidas, não tem problema, não precisa só ser por aqui, certo? Eu deixei uma lista de exercícios, então, se sentir dúvida, chamem, não fiquem com dúvida, viu, pessoal? Vamos lá, nós vamos corrigir os exercícios de 6 a 10, né? Que foi deixado na última aula. Rapidinho, nós estamos falando de acentuação. A acentuação das oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas. O que são oxítonas? Oxítonas são aquelas em que a sílaba tônica é a última, certo? E quem são acentuadas? São acentuadas as oxítonas terminadas em A, em As, E ou Es, E ou Es, Em ou Ens, e em ditongos abertos EI, EL e OI, ok? Quem são as paroxítonas? As paroxítonas são aquelas que a sílaba tônica é a penúltima. Eu acentuo a oxítona terminada em quê? Terminada em R, terminada em ou us, ou uns, terminada em u ou us, terminada em x, terminada em i. Lembra do rou, xi, nol, terminada em L, terminada em N, terminada em AN, em NHão, terminada em PS e terminadas em ditongos, certo? E as proparoxítonas são a sílaba tônica é a antepenúltima. E quando a minha sílaba é a antepenúltima, todas as proparoxítonas são acentuadas, certo? O exercício 6 fala assim: acentue os paroxítonos terminados em ditongos. Dicionário. Quem é a sílaba mais forte? O na. Então, é uma paroxítona terminada em ditongo. Espero que vocês tenham acentuado. Mágoa. Quem que é mais forte? Ma. Terminou em ditongo. Relembrando que o ditongo é um encontro de uma vogal mais uma semivogal, ou uma semivogal mais uma vogal, que ficaram o quê? Quando foram pronunciadas, ficaram na mesma sílaba, certo? Quando eu pronuncio dicionário, o rio ficou junto, certo? Área, área. Aí vocês vão me falar, mas são duas vogais, mas quando você pronuncia este E no nosso dia a dia, passa a ter som de I. Nós temos o hábito de trocar o E pelo I e o O pelo U, certo? Sério, sério. Quem que é mais forte? O sé. Então, é uma paroxítona terminada em ditongo. Série, também. Espontâneo. Quem que é mais forte? O tan. Paroxítona terminada em ditongo. Exercício. Quem que é mais forte? O si. Paroxítona terminada em ditongo. Água. Quem que é o mais forte? O a. Água. Paroxítona terminada em ditongo, também deve ser acentuada. Pátio. Quem que é mais forte? Pátio. Paroxítona terminada em ditongo. Então, isso significa que nós acentuamos todas as palavrinhas do exercício 6. Por quê? Porque elas são paroxítonas terminadas em ditongos, certo? A questão 7 fala o seguinte: nessas 8 palavras está escondido um provérbio, um dito popular muito conhecido. Vocês perceberam que lá na H houve um probleminha na sílaba, mas isso não atrapalhou para que nós descobríssemos o provérbio. Quando nós temos barracão, quem que é mais forte? O cão. Então, vocês colocaram o quê? Vocês colocaram o cão aqui na A. Quando vocês pronunciaram pequeno, quem que foi mais forte? O que? Então, vocês colocaram o que? Sólido, quem que é o mais forte? O só. Bolacha, o lá. Quadrado, o drá. Anão, o não.
amor, humor, e o delicado, que é o que não se encaixou, é quem é mais forte? O K. Então, o que que deu? Cão que só ladra, não morde. Encontraram as palavrinhas. O provérbio. Depois do exercício 8, eu falo o seguinte. Escreva a regra de acentuação das palavras proparoxítonas. Sabemos que as proparoxítonas todas devem ser acentuadas. Então, qual é a regra de acentuação? Todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Isso que proparoxítona são aquelas palavrinhas, aqueles vocábulos que a sílaba tônica, quem é qual? É a antepenúltima, ok? Depois do exercício 9, pede o seguinte. São acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em. São acentuadas para as palavras paroxítonas terminadas em. Na sua listinha tem e terminada em L, N, R, X, PS, ou ans, ou ãos, i ou is, ou ons, certo? Ou uns, os e ditongos. Sétimo ano, o que eu acentuo numa oxítona, eu não acentuo numa paroxítona. Então, se eu acentuo oxítona terminada em A, eu não vou acentuar paroxítona. Se eu acentuo oxítona terminada em E, eu não acentuo paroxítona. Se eu acentuo terminado em O, eu não acentuo paroxítona. Se eu acentuo terminado em EM, eu não acentuo na paroxítona. Então, é muito fácil. É só, não teria porque eu ter regras iguais. O que eu acentuo em uma, eu não acentuo em outra. Então, tirando as paroxítonas terminadas em O, em A, as, es, os, em ou ens, todas as outras serão acentuadas. E essas outras terão quais terminações? L, N, R, X, PS, ou ans, ou ans, i ou is, ou ons, ou uns e ditongos, ok? É isso que vocês colocaram na nota. Depois nós temos, são acentuadas as palavras oxítonas terminadas em. São acentuadas as palavras oxítonas terminadas em A ou as, E ou es, O ou os, em ou ens, e em ditongos abertos, ei, eu e oi. Ditongos abertos, ditongos que a cavidade da minha boca se abre, certo? Então, são acentuadas as oxítonas terminadas em A ou as, E ou es, O ou os, em ou ens, e em ditongos abertos. Ei, eu ou oi, ok? Essas são as oxítonas. Eu pedi para que vocês encontrassem, pesquisassem as regras de acentuação dos hiatos, certo? Vocês devem ter descoberto que hiato é um encontro vocálico, só que neste encontro, o que que acontece? Uma vogal se separa da outra, elas ficam em sílabas diferentes, certo? E quem eu acentuo? Eu acentuo o i e o u, certo? Tônicos, certo? Sozinhos ou no máximo acompanhados de S, certo? Então são o I e o U tônicos, fortes, sozinhos ou acompanhados de S, certo? Porém, desde que não sejam seguidos, esse I e esse U não sejam seguidos de NH. E não sejam de antes deles, venha um ditongo. Como assim? Quando eu tenho ra, i, nha, o que que aconteceu?
O A ficou numa sílaba, o I ficou na outra. O meu ditongo, o meu I aí, o meu hiato, desculpa, está sozinho na sílaba. Primeira regrinha, primeira indicação, ok. Mas o que aconteceu? Ele veio seguido de NH. E a minha regra diz que o meu hiato não pode estar seguido de NH. Se ele está seguido de NH, ele não deve ser acentuado, ok? Depois, o que acontece? Quando eu tenho fei, u, ra, o meu u está sozinho na sílaba. Não está seguido de NH. Ah, então eu vou acentuá-lo. De jeito nenhum. Diante dele, antes do meu hiato, veio o quê? Antes do meu hiato veio um ditongo. Não pode ocorrer este ditongo. Então, eu acentuo, por exemplo, eu acentuo sa, u, i. Por que eu acentuo saúde? Houve uma separação, o meu U está sozinho na sílaba, diante dele não veio NH e antes dele não veio o quê? Ditongo. Se não veio NH, se não ocorreu ditongo, o que eu tenho que fazer? Acentuá-lo, ok? Depois eu vou me aprofundar mais numa aulinha só de hiatos, só para ter o que vocês encontraram. Então, foi isso que vocês encontraram na acentuação de hiatos, certo? E quando é que nós acentuamos os ditongos? Nós acentuamos os ditongos nas paroxítonas terminadas em ditongos, nós acentuamos os ditongos abertos ei, eu e oi nas oxítonas e nos monossílabos. Então, nós acentuamos as paroxítonas terminadas em ditongos, nós acentuamos os monossílabos e as oxítonas terminadas em ditongos abertos ei, eu e oi. Fiquem tranquilos quanto aos hiatos, porque eu vou preparar uma aulinha, já está preparada, uma aulinha só de acentuação de hiato com exercícios. Então, nós vamos terminar as nossas aulinhas, estes exercícios, para iniciarmos a aprofundarmos a acentuação dos hiatos, tá? Mas o que eu tenho que saber? Que o meu I e o meu U, estando sozinhos na sílaba, não seguido de NH, ou não precedido de ditongo, o que vai acontecer? Eles serão acentuados, certo? O exercício 13 fala o seguinte: acentue quando necessário. Façam isso que vocês não erram. Separa a sílaba, encontra a sílaba mais forte, a sílaba tônica, e aplica as regras. Que regras? A das oxítonas, a das paroxítonas e a das proparoxítonas, certo? Então, quando você tem bônus, quem que é mais forte? Bó. Então, é uma oxítona? Não. É uma paroxítona? Sim. É uma paroxítona terminada em quê? É uma paroxítona terminada em quê? Em us. Eu acentuo paroxítona terminada em us? Sim. Depois, a nossa próxima palavrinha é fá-6. Fá-6. O que eu tenho? Uma paroxítona terminada em ditongo. Eu acentuo paroxítona terminada em ditongo? Sim. Por isso que fáceis recebeu o quê? Por isso que fáceis recebeu um acento, ok? Porque é uma paroxítona terminada em ditongo, fáceis, ok? Depois, o que nós temos aí? Nós temos órgão, órgão. Por que órgão é acentuado? Porque é uma paroxítona terminada em ão,
Então, também recebemos acento. Porque límpido, será que é acentuado? Eu espero que vocês tenham acentuado. Vou separar límpido. Quem que é mais forte? O última, penúltima, antepenúltima. Se é uma antepenúltima, é uma proparoxítona. E todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Depois nós temos o urubu. Quem que é mais forte? O bu é uma oxítona terminada em u. Eu acentuo a oxítona terminada em u? Não. Por isso que urubu não é acentuado. Depois nós temos o, o horário. Quando nós separamos horário, o que eu tenho? Uma paroxítona terminada em ditongo. Se eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo, o que eu tenho? Que acentuar. Depois nós temos tênue. O que nós temos? Opa, deu errado. Tênue. O que nós temos? O que é tênue? É sutil. Nós temos uma paroxítona terminada em ditongo. Se eu tenho paroxítona terminada em ditongo, eu tenho que acentuar. Depois nós temos história. Por que acentuamos história? Lembra que nós falamos sobre isso na aula passada? O Aurélio traz, o dicionário Aurélio, ele traz, lembra dos 2 pontinhos e mais um? Aqueles pontinhos que eu mostrei para vocês, que em algumas divisões silábicas acontece isto aqui? Significa o quê? Significa que eu posso ter história, e aí eu vou ter uma proparoxítona, ou eu tenho história. Mas o que a gramática normativa me indica e o que nós mais usamos? Esse iria é um ditongo crescente. Por que crescente? Porque o i, o som é mais fraco e o a é mais forte, então o som cresce. E quando é terminado em ditongo crescente, eu separo como uma paroxítona. Ah, mas se eu colocar uma proparoxítona, eu vou errar? Não. Não, tem um fundamento teórico que também me indica isso, mas nós vamos aplicar aquilo que o nosso material indica. O nosso material indica que é uma paroxítona terminada em ditongo, certo? Parabéns. Por que parabéns é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em ens. Eu acentuo a oxítona terminada em ens? Acentuo. Por que e armazém? Armazéns, está no plural. Eu espero que vocês tenham acentuado armazéns. Por quê? Porque é uma oxítona terminada em ens, ok? Depois nós temos cipó. Por que cipó é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em ó, e eu acentuo a oxítona terminada em ó. Depois nós temos hífen. Por que hífen é acentuado? Porque é uma oxítona porque é uma paroxítona terminada em N. Não é em, porque eu não acentuo paroxítona terminada em em. É uma paroxítona terminada em N. Então, hífen é acentuado. Por que eu acentuo? Por que eu acentuo? Ou não acentuo? Canoa. E aí? O que vocês fizeram com a canoa? E aí? Canoa. Canoa é uma oxítona terminada em A. Eu acentuo a oxítona terminada em A? Não. Então, não é acentuada. Flores. Quem que é mais forte? Flor. Eu acentuo a oxítona terminada em es? Não. Então, flores não é acentuado.
nuvem. Nuvem. Nuvem deve ser acentuado? Não. Eu acentuo o paroxítona terminada em em? Não. Por isso que nuvem não deve ser acentuada. Homens. Eu acentuo homens? Não. Eu não acentuo terminado em paroxítona terminada em ens, certo? Árvore. Eu acentuo árvore? Acentuo. Quem que é mais forte? O ar. Então, é uma proparoxítona. E todas as proparoxítonas devem ser acentuadas, certo? Depois nós temos pássaro. Por que que eu acentuo o pássaro? Porque é uma paroxítona terminada em quê? Desculpa, é uma proparoxítona. E todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Agora, olha aqui. Passarinho. Quem que é mais forte? Passarinho. É o ri. Eu acentuo o paroxítona terminada em o? Não. Eu acentuo terminada em on. Em o, não. Então, passarinho não é pássaro, sim. Passarinho, não. Depois nós temos o quê? Repórter. Por que que repórter é acentuado? Porque é uma paroxítona terminada em R. Porque é uma paroxítona terminada em R. E eu acentuo paroxítona terminada em R? Com certeza. Por isso que repórter é acentuado. Depois nós temos tax. Por que que tax é acentuado? Porque é uma paroxítona terminada em I, certo? Depois nós temos europeu. Por que que europeu não é acentuado? Ah, é uma oxítona terminada em ditongo, tá? Vai ser terminada em ditongo fechado. E eu acentuo as oxítonas terminadas em ditongos abertos, ok? Depois nós temos mó-i. Por que que mó-i é acentuado? Porque é um hiato, não está seguido de NH e antes não veio o quê? E antes não veio um ditongo. Se não está seguido de NH e antes não veio um ditongo, deve ser o quê? Acentuado, certo? Céus. Céus. Por que que céus é acentuado? Porque é um monossílabo tônico terminado em ditongo aberto, eus. E eu acentuo os monossílabos tônicos terminados em ditongos, certo? Destrói. Destrói. Por que que destrói é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em ditongo aberto, oi. Destrói. É uma oxítona terminada em ditongo aberto, oi. Boi, boi. É um ditongo que fechado, eu acentuo? Não, por isso que boi não é acentuado. Réu. Por que que réu é acentuado? Porque é um monossílabo tônico, terminado em ditongo aberto, ei, ok? Depois, o que que nós temos? Depois, o que que nós temos? Saída. Por que que saída é acentuado? Porque é um hiato. Este hiato está sozinho na sílaba. Não está seguido de NH. Não veio antes quem? Um ditongo numa paroxítona. Então, o que que eu tenho? Eu tenho que acentuá-lo. Ok? E nós temos quem? Nós temos depois a saúde. Saúde. Por que que saúde é acentuado? Porque é um hiato, está sozinho na sílaba. Antes não veio um ditongo e depois não veio NH. Depois nós temos
U. Por que baú é acentuado? Novamente a mesma regra, porque é um hiato. Porque é um hiato, certo? Depois nós temos sa, is, te. Por que saíste é acentuado? Porque é um hiato. Está acompanhado do S. Pode estar acompanhado do S? Pode. Do S pode. Não está seguido de NH e antes não veio o quê? Um ditongo. Então, está correto. Tem que ser acentuado. Depois, o que nós temos? K, is, T. Mesma regrinha do saíste. É um hiato, está acompanhando do S pode, não está seguido de NH e antes não veio um ditongo, ok? Mo e no. Por que moinho não é acentuado? Porque ele está sozinho na sílaba, tudo bem, mas depois dele veio quem? NH. Pode vir NH depois dele? Não. Depois do meu hiato, não pode vir NH. O meu hiato não pode estar seguido de NH. Depois, o que nós temos? Mo, dá. Por que moeda não é acentuado? Mo, dá. Porque é um hiato, mas aqui quem são acentuados? O I, U. Aqui é uma paroxítona terminada em A. Eu acentuo paroxítona terminada em A? Não. Aí nós temos do. Por que pálido é acentuado? Porque é uma proparoxítona. E todas as proparoxítonas devem ser o quê? Acentuadas. Todas devem ser acentuadas. Depois, o que nós temos? Através. Por que através é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em es. Eu acentuo a oxítona terminada em es? Com certeza que eu acentuo a oxítona terminada em es. Depois nós temos Márcio. Por que Márcio é acentuado? Porque é uma paroxítona terminada em ditongo. E eu acentuo paroxítona terminada em ditongo? Sim. Depois, o que nós temos? Boia. Antes do novo acordo, antes da unificação desse acordo ortográfico, o OI e o EI das paroxítonas eram acentuados. Mas vocês nem foram alfabetizados no acordo anterior. Vocês sempre tiveram contato com a palavrinha o quê? Boia, estreia, jiboia, sem acento. Então, o OI e o EI das paroxítonas não são mais acentuados, certo? Orfãs. Por que órfãos é acentuado? Porque é uma paroxítona terminada em ans, certo? Depois, o que nós temos? Juri. Por que júri não é acentuado? Júri. Porque eu não acentuo a oxítona terminada em i. É isso? Júri. Depois nós temos voo. Os dois Os e os dois Es, essa junção aí não são mais acentuados. Então, não temos acento. Bem, novamente, o O aí não é mais acentuado, certo? Não tem mais acento. Então, nós não temos mais acento. Tudo que vocês encontrarem, vou, abençoo, com acento, é sempre o quê? Antes do novo acordo ortográfico. É uma escrita que não está mais de acordo com a nova ortografia, tá? Aí você tem raiz. Por que raiz não? É um hiato.
Mas ele não está sozinho na sílaba. Junto dele veio quem? O Z. Pode ter alguma letrinha junto com o meu hiato que não seja o S? Não pode. Então, por isso que raiz não é acentuado. Diferente de ra e zes. Raiz não é, mas raízes é. Por quê? Porque quando eu tenho raízes, o que aconteceu com o meu hiato? Ele ficou sozinho na sílaba, não está seguido de NH e não veio antecedido de um ditongo, ok? Só por uma explicação a mais, não está na nossa lista. Depois nós temos 3. Por que 3 é acentuado? Monossílabo terminado em es. Acentua-se. Nós temos graúdo. Por que graúdo é acentuado? Porque é um hiato. Está sozinho na sílaba, não está seguido de NH e antes não veio o quê? Um ditongo. Depois nós temos fácil. Por que fácil é acentuado? Porque é uma paroxítona terminada em L. Eu acentuo todas as paroxítonas terminadas em L. Depois eu tenho francês. Por que francês é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em es. E eu acentuo todas as oxítonas terminadas em es. Re. Aí nós temos u. Por que reúne é acentuado? Espero que vocês me respondam. Porque é um hiato. Esse U está sozinho na sílaba. Não está seguido de NH. E antes não veio o quê? Um ditongo. Certo? Depois nós temos papéis. Por que papéis é acentuado? Porque é uma paroxítona, porque é uma oxítona terminada em ditongo aberto, és. E eu acentuo oxítonas terminadas em ditongos abertos. Depois nós temos o quê? Português. Por que português é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em es. Certo? E eu acentuo a oxítona terminada em es. Depois nós temos portuguesa. E por que portuguesa não é acentuado? Portuguesa, porque é uma paroxítona terminada em A. Eu acentuo paroxítona terminada em As? Não. Eu acentuo oxítona. Pessoal, eu espero que vocês tenham feito a separação de sílabas, colocado a sílaba mais forte, é que eu aqui não consigo, eu acho, né, que eu não consigo, por questão do programa, e eu espero que vocês tenham feito isso, ok? E quem não fez, façam as correções e a gente se encontra amanhã na próxima aula, certo? Beijinhos, até mais.